ocasião que eu achei muito interessante, que eu estava chegando na casa dele e ele estava na cozinha, ele estava em pé na cozinha. E ele tinha um hábito, ele tinha uma geladeira baixinha, azul clarinha, que quando ele ficava meditando nas coisas lá de cima, ele encostava assim o braço e ficava pensando. E eu cheguei e eu vi ele assim meditativo, e falei com ele: ô Chico, o que você está pensando? E ele falou comigo assim: ah, Geraldinho, eu estava aqui pensando o seguinte, na questão de Lúcifer, porque eu estava conversando com Emmanuel a respeito de Lúcifer, porque eu não podia compreender essa questão que está na Bíblia, se referindo a um anjo decaído. Porque se já é anjo, não é? Se a pessoa já evoluiu até atingir a condição angélica, ela já adquiriu toda a bondade, toda a sabedoria, todo o amor, toda a fraternidade. Então não tem como voltar para trás, porque na doutrina espírita se explica muito bem que o espírito não retrograda. Nós sempre vamos avante. Podemos estacionar milênios, mas nunca voltar atrás, não é? E eu estava justamente pensando isso e perguntei a Emmanuel sobre isso, o que ele poderia me dizer a respeito, esclarecendo o assunto. E aí o Emmanuel me respondeu: mas Chico, você tem que considerar outra coisa. A própria raiz da palavra Lúcifer diz respeito, não diz respeito a anjos, mas diz respeito à luz do conhecimento. E o conhecimento dissociado da moral, dissociado da espiritualidade, da fraternidade, ele pode cair sim, porque o conhecimento intelectual, cultural, ele pode crescer e até ter a hipertrofia dos conhecimentos científicos, filosóficos, que vão gerar o que na criatura? Vão gerar egoísmo, orgulho, vaidade, a pretensão do saber, né? Mas é um saber sem alma, é um saber que não socorre os irmãos que sabem menos. É um saber que se impõe aos outros semelhantes pela vaidade, pelo orgulho. E, neste caso, nós podemos perfeitamente enquadrar esta posição de Lúcifer como espíritos que desenvolveram-se apenas, ou em maior medida, no conhecimento tecnológico, científico e filosófico, mas dissociando esse desenvolvimento da parte dos sentimentos, da parte da moral, da fraternidade, da espiritualidade. Então há um desequilíbrio. É como se o pássaro tivesse uma asa somente. Ele é incapaz de voar. E nós, para o pássaro voar, nós sabemos que ele precisa das duas asas em bom funcionamento. Aí o Emmanuel disse para o Chico: então, Chico, para exemplo, eu vou lhe dar o seguinte: nós podemos muito bem situar a Alemanha do século XX como a representação máxima de Lúcifer, porque no século anterior, na Alemanha, nós tivemos a evolução do pensamento humano extraordinariamente alto, através dos filósofos extraordinários como Schiller, através de músicos extraordinários, não é? Ou da proximidade da Alemanha, como Beethoven, como Mendelssohn, como vários outros, Brahms, e autores de peças, de livros teatrais e também de literatura. Além disso, dos filósofos, nós tivemos a evolução científica extraordinária do intelectual alemão, de forma que ele entrou no século XX com grande conhecimento e, não obstante, com todo esse conhecimento que foi preparatório nos séculos anteriores, né,
acabou gerando no mundo 2 grandes guerras mundiais, que fizeram sofrer a humanidade tanto entre 1914 a 1918, quanto em 1939 a 1945. Então, vejam bem, eu achei essa explicação do Chico extraordinária a respeito da nossa provável queda. Nós podemos ter a provável queda, não é? No campo intelectual, moral. Mais tarde, eu entrevistei o Chico sobre isso, perguntando a ele o seguinte: Chico, me diga, nós sabemos que a doutrina espírita de Kardec, ela tem tríplice aspecto. Tem um aspecto filosófico, tem um aspecto científico e tem um aspecto religioso. Qual desses aspectos, na sua opinião, é o mais importante? E ele me respondeu assim, isso está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Ele me respondeu assim: Geraldinho, nós temos que considerar que a filosofia é muito nobre porque ela é o esforço humano de compreender a si mesmo, de compreender a sua existência, quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, quem são os meus parentes, não é? Quem é a minha comunidade, por que eu estou aqui, qual a minha profissão, qual o meu objetivo, o que eu devo fazer aqui e para onde eu vou depois da minha morte. E tudo isso é a filosofia, é a pergunta humana, existencial, e é, portanto, um trabalho humano. Do outro lado, nós temos a ciência que vai responder essas indagações, através da pesquisa, através do empirismo, através da própria tecnologia, das descobertas. A ciência humana vai descobrindo muita coisa e vai respondendo muitas dessas questões que a filosofia nos traz. Mas tanto a filosofia quanto a ciência são trabalhos meramente humanos. É o esforço do homem para progredir. E ele tem, à semelhança do que está lá nas velhas escrituras, nas sagradas escrituras, ele tem que buscar no suor do próprio rosto o sustento, não é? Ou seja, ele tem que fazer esse movimento de busca e de respostas. Mas a filosofia sem alma, ela pode gerar um desequilíbrio muito grande, que é o niilismo, que é o nada, não é? Que é a destruição da sociedade pelo anarquismo. Do outro lado, a ciência sem alma é a ciência que vai construir as bombas, as armas de destruição em massa, as armas químicas, biológicas, as armas termonucleares, que poderão levar à morte e levar ao sofrimento milhões de criaturas. Agora, a religião é o ápice desse triângulo. Ela vem de Deus. E, ao vir de Deus, ela nos inspira à elevação espiritual. A gente sai do res do chão da experiência humana e olha para cima, buscando a divindade. Então, por isso, eu considero, com todo respeito, que o Chico era muito respeitoso, né? Com todo respeito às opiniões em contrário, eu considero que, no caso do Espiritismo, a figura central de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do mestre de amor e de sabedoria, que ele personificou tão bem nas suas obras, e que nós hoje estudamos no Novo Testamento de Jesus, para nós é o ponto crucial do ensinamento espírita cristão, que devemos acolher como um convite à nossa espiritualização própria.